CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de siderurgia. Eu converso com Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos, América do Sul. Um segmento especializado em indústria automotiva, eletrodomésticos e máquinas agrícolas, por exemplo. A ArcelorMittal é uma das maiores produtoras de aço do mundo, está presente em 60 países. Jorge, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? É um prazer estar junto com você nessa entrevista e de falar de temas importantes aí no nosso negócio e nesse mundo precisando de tanto suporte. Jorge, a indústria siderúrgica é altamente dependente do carbono, tanto para a geração de energia, como agente redutor do minério de ferro. Então, uma parte desse carbono é incorporada ao produto e a outra parte é emitida na forma de CO2. Quais são as soluções que a sua empresa apresenta para diminuir a participação do carbono no processo produtivo? O nosso grupo ele tem uma meta de em 2050 estar carbono neutro. E a nossa unidade aqui no Brasil, a gente já começou a nossa unidade fazendo a recuperação dos gases oriundo do processo de geração do coque, que é o processo para a produção de aço. Então, a gente já começou com cogeração de energia elétrica através do reaproveitamento dos gases, desde a nossa fundação do início de operação, no início da década de 80, fazendo com que a energia necessária para o nosso processo ela fosse evitada, uma energia, por exemplo, gerada através de queima de outros combustíveis fósseis, já indo na agenda ao encontro de melhorar a agenda ambiental. Nós ficamos autossuficientes já no final da década de 90, desde 1998 nós somos autossuficientes em geração de energia, e em 2004 nós iniciamos o primeiro projeto de mecanismo de desenvolvimento livre, de recuperação de CO2, que é a recuperação dos gases de um outro processo interno nosso, que é o processo da fabricação do aço, e reconhecido pelos órgãos internacionais. Inclusive, fizemos venda de crédito de carbono para a Europa na época. Isso em 2004. E em 2007, um segundo grande projeto também de recuperação de gases, num processo de produção de coque, que ele, na verdade, ao invés de gerar gás, o gás é queimado e nós desenvolvemos uma geração de energia elétrica através do uso do calor desses gases, e também um projeto que foi reconhecido e vendemos crédito deles para a Europa. Então, você vê que desde o início da nossa operação, aí no início da década do ano 2000, e dentro dessa década, dois projetos importantes nessa direção. Temos, como eu falei, autossuficiente em energia, temos um programa de eficiência energética, onde a gente busca otimizar os nossos processos. Na agenda futura, nós temos a agenda de aumento do uso de sucata nos nossos processos, que reduz o impacto da geração de CO2. Temos na agenda o uso de gás natural para os próximos anos, de forma a também gerar menos impacto do CO2. E o grupo como um todo tem iniciativas na Europa, no Canadá, que vai na linha de cada vez estar mais limpo o processo. Na agenda de 2050 está carbono neutro, como, por exemplo, matérias-primas produzidas através de gás natural, com o futuro do hidrogênio, como você falou, que é uma tecnologia em estudo, muito incipiente, mas que a gente entende que é parte da agenda futura da estratégia da meta de carbono neutro em 2050 para o nosso grupo. E temos também, no Brasil, o uso de carvão vegetal, nós temos grandes florestas e são reflorestadas, então parte da nossa produção no Brasil é feita através de carvão vegetal, que também é 100% substituto de coque para aqueles processos adequados ao uso do carvão vegetal. Por exemplo, são algumas das iniciativas. Você está me apresentando uma plataforma muito robusta, de muitas iniciativas alinhadas à agenda ESG, sobretudo nessa questão ambiental. Vamos então destrinchá-las aqui para a nossa audiência. Começando com essa questão da reciclagem da sucata, como ela acontece na indústria siderúrgica. Toda a sucata que a gente gera nos nossos processos, elas já são recicladas. E a gente ainda usa a sucata que a gente compra no Brasil, por exemplo, de sucata
de automóvel, sucata de construções de estrutura metálica. Então, nós temos uma central no Brasil, uma equipe que faz a busca de sucatas e a gente compra e recicla os nossos processos, ou seja, procurando no Brasil onde tem sucata em desuso, que ela pode ser transformada em aço, como consequência, um menor impacto na geração de CO2. Essa sucata representa que percentual da produção de vocês? Hoje, no nosso segmento, a gente usa em torno de 17% e pretendemos chegar aí a 25% nos próximos anos. Do que depende essa expansão? O Brasil, disponibilidade da sucata e ajuste de alguns equipamentos para poder conseguir manusear internamente esse volume maior. Então, é coisa da agenda de organizar os equipamentos e a logística de fornecimento da sucata no Brasil, mas são agendas que estão no nosso dia a dia e eu diria que nos próximos 2, 3 anos, 4 anos, nós estamos chegando nesse patamar que vai ao encontro da nossa tendência da meta global nossa de carbono neutro. Agora, Jorge, você mencionou agora há pouco essa questão da geração de energia a partir da reutilização de gases emitidos na produção do aço. É uma alternativa que você aproveita aí na empresa. Essa reutilização desse gás, ela é incorporada em que processo exatamente? O processo que ela é incorporada é de geração de energia elétrica. Nós temos o que nós chamamos de centrais termoelétricas, que operam com vapor a alta temperatura, girando turbinas, e as turbinas automaticamente geram energia elétrica. A queima do gás, ele faz o aquecimento da água para a água se tornar vapor e gerar turbina. Então, a gente queima o gás, aquece a água até vaporizar, o vapor entra na turbina e refrigeramos essa água com água do mar, que é um outro tema importante na agenda da água. A refrigeração das caldeiras para resfriar a água que se transforma em vapor para gerar a turbina, essa água é água do mar que a gente recolhe e são aqueles 96% do uso da água que já é do mar. Então, gerando energia elétrica, todos os gases, eles fazem, como eu falei, nós temos uma capacidade de 500 megawatts de energia elétrica. Só para te dar um número, isso representa mais ou menos uma capacidade que atende 1.700.000 residências, por exemplo, por ano. Então, ela é expressiva e no estado do Espírito Santo nós estamos entre os maiores geradores e, como eu falei, isso gera como consequência uma redução da necessidade de queima de combustível fóssil, por exemplo, para gerar essa energia que a gente seria comprando ao invés de estar gerando internamente. Muito bem, já que você mencionou a questão da dessalinização, vamos aqui conversar com o nosso ouvinte sobre essa planta que vocês têm no Espírito Santo, que é pioneira no Brasil. Quando a gente fala de dessalinização, a gente se remete imediatamente a países como Israel, Arábia Saudita. É algo novo aqui no nosso país. Então, conta pra gente, Jorge, como é que vocês operam? O tema gestão hídrica é um tema vital no planeta. Nós precisamos de água, e aí o nosso processo precisa de água. E como eu referi minutos atrás, nós já começamos a nossa operação aqui no início da década de 80 com o uso do grande volume do nosso uso de água do mar, que é um recurso que está à nossa disposição. E só uma observação: esse recurso, essa água, quando ela é devolvida ao mar, no habitat dela, que a gente devolve ela ao mar, tem um dos maiores projetos Tamar do Brasil, de tartarugas. Então, de tartarugas controladas, cadastradas e cuidadas através desse habitat do retorno da água do mar com 2 graus de temperatura a mais. Esse habitat forma a geração de algas marinhas e as tartarugas se alimentam disso e ali gera um ponto de visitação, inclusive, muito interessante. Então, em 2014, nós organizamos um planejamento de águas para tentar reunir todas as possibilidades de ações que a gente tinha que estar na nossa agenda nos próximos anos, entendendo que o recurso, diante de tudo que a gente vem discutindo do clima, é um recurso com tendência de escassez e a gente precisava de reduzir a nossa dependência daqueles 4% ainda de água doce. Então, nesse plano, nós construímos uma série de iniciativa de reuso interno de água. Então, nós investimos numa estação de reuso interna. Se toda a água que a gente usa internamente, que antes era descartada, nós passamos a tratá-la e reusamos o nosso processo. Fizemos uma série de iniciativas, como reunir os empregados no início de 2015, que foi declarada
uma crise hídrica aqui no estado do Espírito Santo e reunimos com aquele plano elaborado e juntamos mais de 200 iniciativas trazidas do nosso pessoal. Isso foi muito bonito, do comprometimento da equipe com esse bem tão querido e tão importante. Então, nós implantamos uma série de ações como furo de poço artesiano, todos eles licenciados pelo órgão ambiental, iniciativas, uma que eu sempre gosto de lembrar, que ela é muito pequena, mas muito interessante, naquela torneira de pressão, quando a gente pressiona para lavar a mão, ela tem um tempo de conta uma vazão para você lavar a sua mão. As pessoas deram ideia de botar um limitador de tempo, ou seja, a torneira, ao invés de ficar aberta, estou chutando aí, 20 segundos, ficava 10 segundos. É uma pequena redução de consumo, mas que gerou no comprometimento e a importância de cada um dando sugestões para a gente colocar em prática. E com essas ações em 2015, 2016, ainda antes da dessalinização, nós reduzimos de forma sustentável entre 35% e 40% da nossa demanda de água doce do Rio Santa Maria. Então, nós já demos uma contribuição expressiva para a sociedade, entendendo que a água é da sociedade. E aí, a dessalinização estava lá na nossa agenda. E a gente começou, então, foi mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio, estudando onde tinha essa tecnologia, onde que ela era consagrada. Nós temos um centro de pesquisa no Brasil, aqui, que fica aqui na nossa unidade no Espírito Santo, e começamos a estudar, visitar alguns países, visitamos a Argentina e os Estados Unidos, especialmente na Califórnia, não somente a nossa equipe, mas com o órgão ambiental, que seria e foi o órgão licenciador, para todos ter uma ideia de que essa tecnologia é uma tecnologia importante e que ela poderia ser parte da matriz hídrica que ia apoiar não só dar mais sustentação hídrica para a nossa operação, mas a oportunizar mais uma vez a destinação do recurso do rio para a sociedade. Então, fizemos todo um estudo e concluímos que a planta de dessalinização era uma das soluções para a gente. Então, diante dessas visitas e domínio da tecnologia, foi selecionada, o Brasil não tem essa tecnologia, então foi selecionada uma empresa americana chamada Fluence com tecnologia israelense. Então, naquele momento, a tecnologia que é chamada aí no mercado de osmose reversa. Então, essa foi a tecnologia existente. Como eu falei lá para você um pouco antes, nós já captamos a água do mar. Então, o centro de captação a gente tem. Então, a gente passou a captar mais uma quantidade de água para fazer essa água e dessalinizar essa água. Então, para uma capacidade de produção de 500 metros cúbicos de água limpa, industrial, para uso no processo, a gente capta 1.300. Uma vez captado, o processo tem basicamente 3 etapas. 2 etapas que faz a filtração, que é uma limpeza da água inicial, até ela ficar limpa e tiver só água salgada. São 2 filtrações que a gente chama, e essa filtração capta resíduo menor do que o diâmetro de um fio de cabelo, só para dar a dimensão da capacidade de filtração. Após essa água passar nas 2 unidades de filtração, entra exatamente a tecnologia da dessalinização, que é a osmose reversa, que são tubos, e dentro do tubo você tem uma densidade, uma quantidade de filtros, microfiltros, que você tem que injetar a água com sal, água salina, em altíssima pressão, a pressão de 60 kg por centímetro quadrado. Você imagina um prédio de 60 andares, esses 60 metros de coluna é o que representa essa pressão. Essa forte pressão faz a água romper essa filtragem e reter o sal. E a água limpa segue o seu caminho para o sistema de água, que vai se reunir nos tanques de água industrial, e esse resíduo, que na verdade é uma salmoura, a gente devolve essa salmoura junto com aqueles 50 mil metros cúbicos que a gente capta para as centrais termoelétricas, e isso vai para o retorno para o mar. Tá certo? Então, isso é o processo de dessalinização. Então, é uma tecnologia interessante que, aqui no estado, por exemplo, o Brasil, acho que é um avanço. O estado do Espírito Santo está na vanguarda, e a ideia nossa é abrir isso para a academia, para os estudantes começarem a estudar isso, e quem sabe, no futuro, isso aí servir até de desenvolvimento de uma tecnologia própria no Brasil. É isso que eu quero te perguntar. Você enxerga essa tecnologia tendo condições de escalar para que a gente possa, de alguma maneira,
resolver a questão hídrica no Brasil, aliás, no mundo, né? Porque essa questão da água é algo que ameaça a sobrevivência da humanidade. Sem dúvida, os países que estão na costa, a resposta é sim, de forma absoluta, porque a gente está com a operação aqui desde final de agosto, inauguramos essa estação aí dia 14 de setembro, e ela está operando com sucesso e já em 2 meses e meio de operação já comprovou que veio para ficar. E quando eu falei abrir para a academia, ela virou um centro de estudo. Os Hum. estudantes podem vir para cá e aprender e, de repente, eles desenvolverem a tecnologia. E ela é interessante que ela tem mais um item de sustentabilidade nela, que é o reaproveitamento de energia, o que gera um consumo de 50% menor do que outras plantas que já foram colocadas em operação no mundo. Quando eu falei que precisa de uma alta pressão de água para injetar no sistema para fazer a retirada do sal, parte dessa pressão ela é recuperada, ela aciona umas pequenas turbinas e gera 50% da energia para operar a planta. Então, dois aspectos importantes. A gente gera a própria energia, como eu te falei, com a queima dos gases nas centrais termoelétricas. Então, a energia que a gente usa na planta é a própria energia gerada internamente, cogeração. E segundo, a planta tem eficiência que necessita apenas da metade da energia dela. Então, ela consumiria 6 megawatts de energia. Ela passa 3, porque essa pressão é recuperada acionando turbinas e gerando energia elétrica para a própria planta. Ou seja, são Otimização de vários processos, com sustentabilidade. certeza, né? Otimização de processo que está na linha da sustentabilidade. Agora, Jorge, você me disse que quando essa água que vem da dessalinização, ela retorna ao mar, ela tem aí um acréscimo na temperatura. Isso de alguma forma não representa um impacto ambiental? E, inclusive, vários ambientalistas levantam esse ponto como um ponto negativo do processo de dessalinização. Como é que você reage a essa É, crítica? como a gente tem essa prática há 37 anos, nós iniciamos a operação aqui em 83, e eu te falei que o efeito dela, ela é inclusive da outra forma, ela gerou um habitat onde gerou um ponto de geração no final, um projeto Tamar, que tem aí 3 décadas existente. Então, ela tem um acréscimo de temperatura, é verdade, Uhum. diria que cerca de 2 graus, e essa temperatura após o canal, com menos de meio quilômetro de distância, ela se dilui do mar e a temperatura volta para o mesmo normal. E nessa transição gera um ponto que as tartarugas amam ficar ali e a gente tem isso aí, um projeto super controlado. Então, a gente não enxerga isso dessa forma pela experiência de quase 40 anos. Muito bem. Vocês também investem muito no cultivo de florestas para a produção do carvão vegetal, que é, claro, uma alternativa maravilhosa ao uso do coque. Esse tipo de mecanismo de solução climática natural, em que proporção esse mecanismo hoje pode entrar na siderurgia? O carvão vegetal, ele é utilizado em unidades de produção de pequeno porte pela resistência do carvão comparado com o coque. Mas, com certeza, ele faz parte da nossa matriz, no Brasil e ele é de forma sustentável, ele é uma das estratégias nossa na redução do impacto do CO2. Sim, ele é importante na matriz. E Mas nós dá temos para as você florestas. viver só de carvão vegetal? É isso que eu quero te perguntar, a proporção desse Não, a tipo de tendência não. tecnologia. Não, a tecnologia que tende a ser futuro são matérias-primas produzidas com gás natural e, no futuro, com hidrogênio, e essa é a tendência de geração para reduzir drasticamente a necessidade de coque no mundo, vai ser via matérias-primas produzidas à base de gás natural e hidrogênio no futuro. E outras tecnologias que estão ainda incipientes, mas o hidrogênio é o que mais está em evidente aí, que eu acho que o mundo inteiro está investindo para entender esse processo e tornar esse processo viável aí no futuro. Esperamos um futuro breve, mas é coisa que vai levar anos ainda, porque é muito incipiente. Eu falo muito aqui para os nossos ouvintes sobre o hidrogênio verde, já escrevi sobre esse assunto. É de fato o combustível do futuro e ele é feito a partir da eletrólise da água, não libera CO2, né? Apenas vapor de água. Em que pé está aí os processos na ArcelorMittal sobre investimento em hidrogênio verde? A gente tem iniciativas no mundo da ArcelorMittal, eu diria que na Europa, estudando em laboratório, com parceria de pequenas unidades, ainda em escala piloto,
É um estudo bem vivo no grupo, e o grupo espera aí, até o final dessa década, ter um avanço muito significativo nisso aí. Então, é um item de agenda e está forte no grupo. Agora, o gás natural, na sua avaliação, ele consegue resolver esse problema da descarbonização? Não, ele traz uma redução também importante, e outras tecnologias que estão sendo olhadas no mundo, não só na ArcelorMittal, que é você fazer a captura do CO2 e tentar reaproveitar o próprio CO2, tirar o carbono dele, alguma coisa no sentido, ou injetar em, por exemplo, poço de petróleo, que é o CCU de capturar e utilizar, e o CCS, que é capturar e estocar, por exemplo, no fundo do mar, por exemplo. Então, vai ser uma combinação de tecnologias. É um mix, não é isso? Com certeza, é um mix de esforços, e a soma de todos os esforços vai levar, se Deus quiser, aí na meta do mundo, a neutralidade aí, não longe de 2050, eu vou dizer assim. Uhum. Em razão desse caráter, né, da indústria pesada emitir muito carbono, gases do efeito estufa em geral, a gente nota um grande esforço, não só da ArcelorMittal, mas do setor como um todo, no sentido de investir em tecnologia e inovação. E eu quero então repercutir com vocês o Açolab, que é o hub de inovação da indústria do aço, que vocês criaram já há alguns anos aqui no Brasil, e tem também a iniciativa chamada Inove-se. Então conta pra gente como é que estão aí as iniciativas relacionadas a esses hubs de inovação. Esses hubs de inovação existem, e o Inove-se, por exemplo, que é o do nosso segmento de aços planos, ele, assim como o Açolab, eles têm um foco de fomentar a descoberta de soluções através de startups. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, temos um convênio que tem a Federação das Indústrias, tem o FindesLab, que é a Federação das Indústrias do Espírito Santo Laboratório. Então, a gente faz uma interface, por exemplo, com Findes e outras iniciativas semelhantes dentro do Estado, não só aqui, como Santa Catarina, que também tem uma base de operação lá em Santa Catarina, e busca o fomento de soluções para todas as partes do negócio e, obviamente, soluções que possam vir também ao encontro da agenda ambiental. Tem algum exemplo que você queira asseverar aqui para gente, oriundo desses laboratórios de inovação? Tem soluções até na área ambiental que nos ajudam a pensar em alternativas, por exemplo, na área de controle de emissões, rede de que você monitora a emissão fugitiva, que são coisas que estão recém-chegadas aí, que, de certa forma, eles têm o fomento que ajuda a atrair e fazer as pessoas desenvolverem soluções. Mas nós temos alguma iniciativa na área ambiental de monitoramento de emissão fugitiva, projetos que estão aí em fase de implantação, por exemplo. Eu me lembro que em maio vocês anunciaram a criação de um fundo com investimento de 100 milhões de reais, exatamente voltado ao desenvolvimento de startups no Brasil. Conta para mim como é que está esse fundo. Vocês estão captando o desejado? Como é que está o engajamento da sociedade como um todo? Ele, de forma resumida, ele está em fase final da sua governança, né? Então, ele está para ser lançado de forma efetiva, e ele é ligado ainda ao segmento de aços longos, né? O aços planos ainda não chegou lá, estamos aguardando amadurecer, que está em fase final de governança, vamos dizer assim. Muito bem. Governança, um pilar essencial da agenda ESG. Para vocês, inseridos nas grandes cadeias globais, isso é algo resolvido, né? Todos os processos já estão mais do que certificados e aclamados quando a gente fala da agenda ESG. Aqui no Brasil, dentre os pilares, perdão, dentre os pilares, qual deles vocês estão nesse momento dando mais ênfase? O ambiental ou o social? A gente trabalha nos dois pilares, tanto ambiental como social, ela é importante. Isso aí tem de agenda. Nós temos no ambiental muito forte, com governança, que eu, inclusive, participo, e no social nós temos os programas de diversidade e inclusão, que nós lançamos a nossa agenda fortemente aí em 2019, e o comitê executivo fazemos parte, eu e o colega de Longos, o Jefferson, e estamos no Diversidade e Inclusão com 4 iniciativas: iniciativa de gênero, de pessoas com deficiência, diversidade racial
e LGBTI+. Em todos eles, a gente participa fortemente na agenda, por exemplo, ligada à diversidade e inclusão. Esse é um ambiente predominantemente masculino, então como é que está a questão da equidade de gênero? A representatividade Nós temos, feminina aí na sua empresa? hoje nós temos 14% de mulheres na organização e temos uma meta de ir a 30% no final dessa década. E essa meta, como é que vocês vão realizar? Quais são os processos? Um dos processos importantes é a gente fomentar a atratividade de mulheres para o nosso negócio e ir ao encontro das escolas, não só de nível superior, de escola de nível técnico, de ensino fundamental, mostrar a importância da nossa empresa, mostrar o que a gente faz, de forma a atrair mais mulheres. E a gente já observa claramente no nosso programa de admissão o percentual de mulheres participando e, consequentemente, o percentual de mulheres sendo admitidas já vem aumentando substancialmente, desde nossos programas sociais, como o programa de menor aprendiz, que a gente hoje, a última admissão, quase 50% de meninas. Então, é um programa inicial que a gente apoia essas pessoas carentes, dá formação a elas e para transformá-las como oportunidade de serem empregadas da nossa unidade. Por exemplo, são alguns exemplos que a gente trabalha fortemente, mas tem que começar a gente mostrar a gente e mostrar para as escolas que é bom trabalhar nas nossas unidades e aí a motivação para as mulheres toparem esse desafio, entender a importância dele, vai nos ajudar. Jorge, muito E lançamos obrigada. semana passada, só esqueci rapidamente, semana passada nós temos aqui um Prêmio Mulher e lançamos semana passada a segunda edição do Prêmio Mulher, que foca em exatamente motivar as mulheres a empreendedorismo, mostrar de fato que as mulheres são demais, elas fazem a diferença e foi um evento muito interessante na semana passada e nesse ano, no primeiro evento em 2019, nós cobrimos só o estado do Espírito Santo e nesse ano fizemos Espírito Santo e Santa Catarina. Então lançamos aí na semana passada e em março do ano que vem vamos estar premiando aí as mulheres sucesso desse prêmio. Faz muito bem, grande iniciativa, parabéns. Eu passaria aqui a maior parte do tempo comunicando aos nossos ouvintes as grandes iniciativas da sua empresa. Muito obrigada pela entrevista e eu te espero numa próxima oportunidade. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu tempo. Eu conversei com Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América do Sul. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo, minha linda produtora Érica Paixão, nos trabalhos técnicos, outra linda Débora Gonçalves e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem.